Então, vamos pensar aqui, ó. Eu recebi meu paciente pela primeira vez. A consulta é rápida, tem 15 minutos. Mas eu comecei, homem, sim ou não? Vou marcar. Aqui, ó. Idade, acima de 55 sendo homem, acima de 65 anos sendo para mulher, isso eu sei que tem a ver com estrógeno, né? O estrógeno protege. História de doença cardiovascular prematura na família, sim ou não? É obeso? Sim ou não? É tabagista? Sim ou não? Aí dessas 7 questões, eu já respondi 5. Aí eu vou ver os exames. Vamos supor que meu paciente não tenha os exames. O que é que eu vou pedir? O perfil lipídico dele, triglicerídeos, LDL, HDL e colesterol total, e vou pedir 2 exames, que são os exames básicos do diabetes: glicemia de jejum e HB glicada. Geralmente o paciente, quando vem para mim pela primeira vez, ele não tem esses exames. Se ele já tem, eu já olho. Se tiver um desses fatores aqui alterado na dislipidemia, ó, um só, já vale. Se eu tiver um LDL maior ou igual a 100, quase todos os hipertensos têm, não é verdade? Ou um HDL menor do que 40, ou um triglicerídeo maior que 150, eu já marco sim. Não precisa ter todos. E se eu tiver ou uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou uma HB glicada maior ou igual a 6,5, eu também já marco sim. Mas vamos supor que eu estou atendendo o paciente pela primeira vez. Eu fiz esses 5 coisas e pedi o exame do diabetes e pedi o perfil lipídico, né? E esse paciente vai voltar comigo daqui a 4 meses, 5 meses, quando for possível. O que é que eu já faço? Eu aproveito, já peço um eletro e 2 exames que são da função renal, a microalbuminúria e a taxa de filtração glomerular. Pedi isso, pessoal. Esse paciente vai voltar comigo. Não amanhã, daqui a algum tempo. Ah, Martim, mas vai demorar. Ele demorou a vida inteira. Ele nunca teve a sua estratificação de risco. O que a gente tem que fazer? Organizar o nosso processo de atendimento. Fiz a sessão 1 e pedi os exames. E vou fazer a sessão 2. Quando esse paciente passar aqui comigo na sessão 2, ele vai me trazer o quê? O perfil lipídico, o exame do diabetes, o eletro e os exames da função renal. Quando ele me trouxer o eletro, o que é que eu vou olhar? Se ele tem a patologia que a gente chama lesão de órgão-alvo. Na hipertensão, o que é que eu tenho que ver? Se a pessoa, quando eu peço um eletro, eu preciso laudar o eletro eu posso dar 54 diagnósticos. Não dá para a gente discutir agora, mas o que é que eu tenho que ver exclusivamente para a pessoa hipertensa? Se ela tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Por quê? Veja, a hipertensão é arterial, né? Artéria, aorta. A aorta se comunica com quem? Com o ventrículo esquerdo. Hipertensão arterial significa que eu tenho uma resistência vascular aumentada na artéria. E o meu ventrículo esquerdo tem que jogar o sangue para frente. O ventrículo é músculo, o coração é músculo. Se eu faço muita força para jogar meu sangue para frente, e eu sou músculo, se o músculo faz força, o que é que acontece com o músculo? Ele hipertrofia. Então, o que é que todo médico é obrigado a saber no eletro do paciente hipertenso? Ele tem que responder a seguinte coisa: esse músculo está hipertrofiado? E qual é o músculo principal? O ventrículo esquerdo. Como é que eu vejo hipertrofia de ventrículo esquerdo? Eu peço o eletro chega. Como é que eu vou ver? Ó? Eu posso ver da forma clássica, que é o Sokolov-Lyon, se meu paciente tiver o S de V1 mais o R de V5 ou V6 maior do que 35, ele tem hipertrofia de ventrículo esquerdo. Quanto esse paciente tinha aqui? 60 quadradinhos, milímetros. Então, ele tinha um baita cardiomegalia. Se eu não intervir, esse paciente ou vai morrer em 5 anos, ou vai ficar com insuficiência cardíaca grave, ou vai infartar. Fazendo as consultas, não é todo dia que o paciente passa, então, pacientes de alto risco, o que é que a gente recomenda? Se houver possibilidade, o alto risco que ele passe a cada 4 meses. E pode ser intercalado o médico e o enfermeiro. E o paciente de risco médio e baixo, que representa mais ou menos metade dos pacientes, 2 vezes por ano, uma vez com o médico, uma vez com o enfermeiro. Então, alto risco cardiovascular, consultas a cada quadrimestres, a cada 4 meses, podendo intercalar, e de risco médio e baixo, semestral. É obrigado ser assim? Não, isso é uma sugestão.
A equipe pode ver que isso é pouco, isso é muito, e a equipe tem liberdade de discutir. Então, alto risco quadrimestral, baixo e médio risco semestral é uma sugestão. Mudança de estilo de vida. E muitas vezes o médico não tem nem tempo, nem conhecimento para fazer tudo isso. Então, o ideal é que eu tenha uma equipe multi que discuta controle de peso. Tem um grupo de caminhada, tem um grupo de atividade física, saiba se perto da minha UBS tem uma academia de saúde, né, gratuita, se tem a possibilidade de alguém que tem mais conhecimento, de preferência um Nutri, discutir a dieta DASH, é a dieta recomendada pela American Heart Association, né? DASH significa dieta apropriada, S de stop, H de hipertensão, dieta apropriada para parar a hipertensão, que é uma dieta simples. Às vezes o paciente não vai ter grana para fazer, vai fazer a mais próxima possível. Comer menos sal, a gente come mais do que o dobro de sal, consome mais do que o dobro de sal no Brasil. Tem uma dieta rica em potássio, na verdade, potássio, magnésio, fósforo e cálcio, a dieta ideal, que é a dieta DASH. Ter atividade física na nossa vida, ingerir álcool com parcimônia e não fumar. Se a gente consegue ofertar isso na nossa UBS, e aí o médico não vai dar conta disso sozinho, ele tem que disseminar essas boas ideias, mas chamar o papel do fono, do TO, do fisioterapeuta, do nutricionista, isso vai ter um impacto enorme, ó. Ou a redução do nível pressórico de cada coisa dessa. Qual é um grande problema que está causando isso também? É o sobrepeso e a obesidade. Nós temos 20% da população brasileira obesa e 55% da população com sobrepeso. Ou seja, de cada 4 brasileiros, 3 estão acima do peso. Então é muito importante entender isso, entender que não é só uma questão de remédio, é mudança de estilo de vida. E aí a gente tem que trabalhar em equipe, uma atividade física, né, orientado de preferência pelo educador físico. Aqui tem uma regrinha, algumas orientações de como orientar a atividade física para a nossa população. Dificilmente, pessoal, a gente vai ter um paciente hipertenso hoje que não use pelo menos 2 remédios. Por quê? Veja, todo hipertenso estágio 2 e 3 tem que ter 2 remédios. E todo hipertenso estágio 1, de risco moderado e alto, tem que ter 2 remédios. Quem é o hipertenso estágio 1 de risco moderado mesmo? Todo paciente hipertenso estágio 1 que tem um fator de risco, já é risco moderado. Ou seja, se for hipertenso e for homem, já tem um fator de risco. Se for hipertenso, tudo normal, mulher, mas tiver um LDL de 100, já é risco moderado. Ou seja, é praticamente impossível ser hipertenso estágio 1 e não ter risco moderado. Portanto, do ponto de vista acadêmico, é praticamente impossível eu ser hipertenso estágio 1 e não usar 2 medicações. Quem é que pode ser tratado com monoterapia? O hipertenso de estágio 1, sem nenhum fator de risco, ou o idoso, que eu fiz o AMP e dá aquele cálculo de idoso frágil. Ou seja, 98% dos hipertensos, idealmente, eu tenho que fazer 2 medicações. E qual é o trio de ouro da hipertensão? IECA ou BRA, um dos dois, eu nunca misturo, tá? IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio ou diurético. Eu tenho que escolher um desses dois. Dificilmente eu vou ter um remédio, um tratamento de um hipertenso que ele não usa um IECA ou BRA, um dos dois. Ou captopril, ou enalapril, ou losartan. Eu vou escolher um dessas classes e vou ver qual é o melhor segundo remédio para o meu paciente. É um amlodipino ou é uma hidroclorotiazida ou clortalidona? O mundo inteiro está discutindo isso, tá? Eu vou mostrar algumas evidências que mostram que hoje em dia que a combinação padrão ouro é IECA ou BRA mais BCC.